Glória a Deus. Como Deus é bom e eterna a sua misericórdia, não é, meu irmão? Que alegria. E nós já estamos com nossa Escola Bíblica Dominical aberta. Hoje é Dia dos Pais, né? Obrigado, Edivaldo. Feliz Dia dos Pais para você também. E para todos os irmãos, né, da nossa igreja, irmãos que nos assistem esta manhã, que congregam em outras igrejas. Nós sabemos que, através de todos esses meios de comunicação, nós estamos chegando bem longe com os conhecimentos. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, vamos para a terceira lição, nosso terceiro grande estudo, e de novo eu estou transmitindo aqui da casa, de minha casa. Aqui é um pequeno escritório que Deus me deu, e é uma alegria estar com os irmãos esta manhã, né? Uma alegria muito grande estarmos juntos. E nós começamos nossa Escola Bíblica Dominical louvando a Cristo, porque literalmente Cristo merece todo o nosso louvor, toda a nossa glorificação, toda a nossa exaltação, em razão de tudo, absolutamente tudo, que Ele fez por todos nós. E eterna a sua misericórdia. Então, vamos juntos agora, o estudo número 3, inclusive eu pedi para o pastor Heber distribuir em todas as nossas redes sociais, e foi feito na Santa Ceia, pastor Heber enviou para todos os irmãos. Foi feito também na quarta-feira o estudo de número 3, e louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos lá. No querido texto áureo, que está aí na página 16 do seu estudo. No querido texto áureo diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, né? E o segundo texto áureo está em Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, está se referindo a Adão, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, não é? E aí, com esses dois textos áureos, eu quero que os irmãos peguem, por gentileza, a lição, e nós vamos trabalhar esta manhã com a importantíssima doutrina dos dois homens. O que é a doutrina dos dois homens? Bem, é o que nós chamamos de doutrina da representação. A doutrina dos dois homens, meus amados, é o que nós chamamos de doutrina da representação. E qual a importância, pastor, dessa doutrina para a nossa vida? A importância dessa doutrina é que ela é uma daquelas doutrinas básicas, fundamentais do nosso querido Evangelho. E, obviamente, todo mundo conhece a fundo a doutrina da salvação, a doutrina do pecado, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina de Cristo, a doutrina escatológica, ou seja, os eventos futuros, mas bem pouca gente sabe da doutrina dos dois homens, e ela é muito importante, tá? E, tanto é que a lição número 1, a lição número 3, perdão, e a lição número 4 tratam da doutrina dos dois homens. Hoje eu tratarei da doutrina dos dois homens, em si a representação,
E no próximo domingo nós trataremos da questão da encarnação, Deus se fez homem. Então, amados irmãos do grupo dos varões, abram aí no zap do grupo dos varões, já está aí a lição disponível para todo mundo, creio que a maioria já deve ter lido. Sociedade de Senhoras, alguma irmã já deve ter passado para as irmãs, coral, banda, já todo mundo passou, creio que o pastor Elias Santana já passou para a mocidade, e vamos juntos na presença do Senhor, e obviamente eu creio que a pastora Selma já tenha passado para os adolescentes. E vamos juntos. Quando você verifica a palavra de Deus, a doutrina dos dois homens, ela é muito clara. Comecemos, pois, por gentileza, lá em Gênesis capítulo 3. Vamos para a palavra de Deus. Abra comigo em Gênesis capítulo 3. A todos os pais que me assistem essa manhã, meus parabéns. Um feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Amém? Olha que interessante. Em Gênesis capítulo 3, nós temos a queda do homem. Nós temos a queda do homem. E quando em Gênesis capítulo 3 você tem a queda do homem, lá no versículo de número 15, Deus começa a punir cada um dos envolvidos na encrenca de forma séria, né? Quem eram os envolvidos na encrenca da queda? Bem, em primeiro lugar, o homem, né? O cabeça, o representante, aquele que tinha que cuidar de todas as coisas e que permitiu que sua mulher estivesse sozinha e fizesse lambança, né? Meu Deus do céu. E, obviamente, depois, quem foi devidamente punida? A mulher, né? E a serpente. A punição começa com a serpente de forma muito interessante no versículo 15, que diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás um calcanhar. No versículo 16 vem a punição no tocante à mulher, e diz assim: multiplicarei sobremodo os teus sofrimentos, e a tua gravidez em meio de dores darás à luz a filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te governará. E no versículo 17, a pancadaria para Adão. E a Adão, o Senhor diz: visto que atentastes à voz da tua mulher e comesse a árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o teu sustento durante todos os dias da tua vida, e ela produzirá também cardos, abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerá o teu pão, até que torne a terras, pois dela fostes formada, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Olha que interessante. Se você raciocinar comigo, meu querido e amado irmão, você tem então Deus chamando a responsabilidade de todos aqueles envolvidos no problema da queda, e ao chamar a responsabilidade de cada um deles, Deus olha para o homem e Deus investe no homem 3 grandes versículos para puni-lo de forma muito séria. A punição, então, de Deus para com o homem foi, na verdade, essencialmente, muito mais pesada. Primeiro, Deus olha para o homem e diz de forma muito simples: ó, já que você errou e comeu a árvore que eu disse para não comer, a terra inteira é maldita por tua causa. A terra inteira é maldita por tua causa. E aí vem uma pergunta clássica: mas espera aí, o que houve na cabeça de Deus para simplesmente arrebentar uma terra inteira por causa do homem? Porque o homem era o responsável por toda a terra. O homem era aquilo que nós chamamos de representante, cabeça federal. A terra inteira, o cosmos sente agonia até hoje
em razão do homem. O apóstolo Paulo, pensando sobre isso aqui, tendo uma revelação divina, o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, ele diz que a terra geme, aguardando a restauração de todas as coisas por intermédio de Jesus Cristo. Então, olha que interessante, Adão não era qualquer um. Adão era alguém de muita importância. E porque a terra inteira sofre em razão de Adão, porque Adão era o responsável por todas as coisas. Adão era o responsável por todas as coisas. Daí a questão da representatividade. A vida se perfaz, irmãos, através da representatividade. A vida existe à luz da representatividade. Nós sempre temos alguém que é aquele que está em posição especial de liderança e este tem prerrogativas, direitos, possibilidades, mas também tem uma série de responsabilidades e toda a responsabilidade advinda dele será, por consequência, um ato a atingir todos aqueles que na dependência dele estão. Quando Adão cai, o cosmo inteiro está nas mãos dele. E aí a natureza inteira passa a ter problemas. Ela que era harmônica, fantástica, extraordinária, ela passa a ser agora aversa à humanidade. Agora, olha que interessante o versículo 18. Diz que agora Adão não vai ter tanta produtividade no trabalho. Ele não deixa de trabalhar. O trabalho é uma bênção de Deus. O trabalho faz bem a nós, mas agora a produtividade não é tão grande. Olha o que diz o 18 de Gênesis 3. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, e no suor do teu rosto você vai comer o teu pão. Você vai comer o teu pão, ou seja, agora o trabalho não vai ser tão fantástico, agora o trabalho não vai ser tão maravilhoso, agora o trabalho não vai ser tão extraordinário, agora o trabalho não vai ser tão produtivo como era antes da queda. Mas você vai continuar a trabalhar, vai comer no suor do rosto e se prepare, porque nem todo dia é dia de peixe. Nem todo dia é dia de grande pesca. Nem todo dia é dia de grande colheita. Ou seja, o homem passaria a ter uma vida agora com muita dificuldade e de forma nômade ele estaria vivendo na terra até conseguir o seu sustento, mas o mais pesado ainda viria. Você vai voltar ao pó. Você vai retornar ao pó. Você vai morrer. Deus disse, não coma, porque você vai morrer. A gente sabe que o homem não morreu naquele momento exato por uma razão extremamente simples, meu irmão. No homem havia muita vida. E não é o fato de Deus ter dito, você vai morrer, que impõe imediatamente a morte presente do homem, naquele segundo. É o que eu já falei em estudos passados. Pegue uma forma de vida muito simples, pequena, rasa, como, por exemplo, a árvore. Né? Retire a árvore do seu local onde está plantada. Ela vai morrer imediatamente? Não. Tanto é que você pode retirar e replantar em outro local, ela continua viva. Se um ser infinitamente mais simples que um homem, uma árvore, não morre imediatamente, aí você quer que o homem morresse imediatamente? Adão foi feito para viver eternamente. Adão era o melhor de nós. Adão era o mais produtivo de nós. Adão não tinha as limitações que nós tínhamos. Aí você quer que depois do pecado ele morra de cara? Não. Adão vai viver 930 anos, mas ele vai voltar ao pó. Ele vai morrer porque Deus disse não coma, porque você vai morrer. E o que é interessante é que muita gente diz assim, então o texto bíblico mentiu porque Deus disse que no dia
que você comer, você vai morrer. É a tradução para o português. O original hebraico diz assim: no dia que você comer, você começará a morrer. Compreendeu? Então não há contradição na palavra do Senhor. Então olha que interessante, Adão recebe uma pancadaria muito grande, porque Adão era o grande representante de Deus aqui na face da terra. Olha o que diz Gênesis, capítulo exatamente, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, né? Versículo 28. E disse Deus: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai os peixes, dominai sobre as aves do céu, dominai sobre todo animal que rasteja. Eu tenho dado a vocês todas as ervas, tudo para comer, tudo que dê semente. Versículo 30, todo animal, e toda ave do céu, e todos os répteis em que há fôlego, isso tudo será para você por mantimento. Agora veja, Deus coloca o homem numa posição elevadíssima, Deus coloca o homem numa posição fantástica, Deus coloca o homem numa posição extraordinariamente maravilhosa e de posição, de domínio, de poder, de representação, mas o homem resolve pecar. E quando o homem peca, ele, como o grande representante de Deus aqui na Terra, ele tinha uma posição elevadíssima, e daí por quê? Tanta pancadaria, tanta dor, tanto sofrimento, porque Adão era grande representante da raça humana. Adão era o grande representante de cada um de nós, e Adão estava numa posição muito elevada. Ou seja, a consequência é, e daí por quê? Tanta pancadaria, tanta dor, tanto sofrimento, porque Adão era grande representante da raça humana. Adão era o grande representante de cada um de nós, e Adão estava numa posição muito elevada. Ou seja, a consequência é, e daí por quê? Tanta pancadaria, tanta dor, tanto sofrimento, porque Adão era grande representante da raça humana. Adão era o grande representante de cada um de nós, e Adão estava numa posição muito elevada. Ou seja, a consequência... Você vê a seriedade que foi a queda de Adão como nosso devido representante. Acompanhe comigo, versículo 12 em diante. Romanos 5, versículo 12 em diante. Paulo, pensando nestas consequências, meu amado irmão, da queda do grande representante da raça, Adão. Olha o que diz aqui Romanos 5, versículo 12 em diante. Porquanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, ou seja, Adão trouxe algo fantástico. Não só o pecado, mas a companhia dele, a morte. Não é? Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que eu e você hoje morremos, porque o nosso representante federal, o primeiro homem, eu e você estávamos em Adão. O primeiro homem pecou. E quando o primeiro homem pecou, a morte entrou no mundo. Como Adão era cabeça de raça, todos nós estávamos nele, todos nós fomos gerados pelo primeiro casal, é por isso que eu e você pecamos, porque nós já nascemos com o nosso DNA estragado, com o nosso DNA para morrer. Olha o que Adão fez, né? Daí a diferença grande entre nós e os anjos. Os anjos não são raça, os anjos não se reproduzem, os anjos
Não se junta anjo com anjo para gerar um anjinho, como eu e você. Eu e você somos produto da união de um espermatozoide com um óvulo, de um gameta masculino com um gameta feminino. E aí nós recebemos toda uma herança genética. E adivinha quem foi nosso primeiro pai? Chuta. Adão. Quando ele cai, quando o pecado é conhecido por ele, e ele cai espiritualmente, ele gera seres como ele. Ele gera seres que, infelizmente, carregam em si uma alma voltada ao pecado. Uma alma com desejo ao pecado. Uma vida absolutamente voltada ao pecado. Por isso que Paulo diz, olha, a maior prova de que Adão era nosso representante e nos legou essa coisa maravilhosa que é o pecado, é que todos nós morrimos. A minha morte e a sua morte é uma prova de que o pecado existe. E que começou em Adão e atingiu a todos nós. Aí Paulo continua, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte de Adão até Moisés. Ou seja, a lei, quando veio, nos fez conhecer o pecado, mas a lei veio com Moisés. Só que antes de Moisés, os homens também morriam. Então não adianta, Adão é nosso representante federal e ele nos legou o querido pecado. Vamos lá. Versículo 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morrem muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes de muitos. Opa, peraí. Aqui o apóstolo está dizendo o quê? Aqui o apóstolo está dizendo que houve um outro homem, que houve um segundo homem, chamado Jesus Cristo, e que consertou a lambança do primeiro homem. Consertou o erro e o pecado do primeiro homem. Ah, que interessante, pastor. Peraí, vamos com calma. Versículo 16. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação. Então, quando Adão erra, essa condenação passa a todos nós. Mas a graça reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Eita, pastor, que interessante. Então quer dizer que em Cristo o problema de Adão foi resolvido. Cristo é, então, o que, pastor? O último Adão. Cristo é o segundo grande representante da raça, e toda a raça humana ou está em Cristo ou está em Adão. Eita, pastor, que interessante. Continuemos, versículo 18. Pois assim como uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Em Adão, nós morremos. Em Cristo, nós somos justificados. Em Adão, estamos indo para a morte. Em Cristo, estamos indo para a vida. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Paulo está dizendo, quando Adão desobedece, todo mundo está destinado ao inferno. Agora, quando Deus manda Cristo, e Cristo vem e obedece, por causa da obediência dele, uma nova raça surge para ir para o céu. Agora, olha que interessante. Versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo.
Pastor, de onde o apóstolo Paulo tirou essa ideia inteira? Ele tira essa ideia inteira de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Volta. Vamos lá, ó, que lindo isso aqui. Quando você pega Gênesis capítulo 3, lá no versículo 15, Deus diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu me ferirás o calcanhar. Aqui está uma referência futura a Cristo Jesus. Aqui está Deus dizendo: eu vou ter um outro Adão. Eu vou ter um outro filho. Eu vou ter um outro representante e esse representante vai resolver toda a lambança do primeiro. E eu, Deus, verei a humanidade inteira só nesses dois representantes. Ou em Adão, ou em Jesus Cristo. Olha que fantástico. Olha que fantástico. Deus, então, promete no Gênesis um outro cabeça de raça, um outro representante, porque o primeiro fez lambança. E esse outro representante não ia errar, não ia pecar. E Paulo, quando compara esses dois representantes, Paulo diz: é assim que Deus nos salvou. Agora vem uma questão delicada. Vamos juntos. Não é tão simples assim. É maravilhoso, mas não é tão simples assim. Vamos lá. Surge uma pergunta extremamente simples. Vamos juntos, presta atenção. Mas eu não tenho nada a ver com Adão. O cético diz exatamente assim: eu não estava em Adão, meu amigo. Eu não estava no Jardim do Éden, quem pecou foi Adão, o pecado de Adão não me atinge, isso é um problema dele. E, inclusive, pastor, eu quero lhe dizer, se eu tivesse no Jardim do Éden, eu não tinha pecado. Eu tinha olhado para Eva, tinha pago um sabão e eu não tinha errado. É mesmo, é? É sério? Ah, tá, então tá bom. Então, eu e você não tínhamos pecado. Tá. Pensa rapidinho, Adão. Quando você pega Lucas, pega rapidinho. Quando você pega Lucas capítulo 3, que fala da genealogia de Cristo a partir do versículo 23. Lá no último versículo 38, diz assim: e Cainã, filho de Enos, e Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão. E olha como termina. Adão, filho de Deus. Amigo, Adão é chamado de filho de Deus. Adão não tinha as limitações que eu e você temos quando viveu no Jardim do Éden. Adão era o melhor de nós. Adão foi feito direto da mão de Deus. Não houve um gameta masculino e feminino fazendo Adão. Adão foi feito direto das mãos de Cristo. Você acha que a inteligência dele era como a minha e a sua? Você acha que o raciocínio dele era como o meu e o seu? Você acha que a capacidade física dele era idêntica à nossa? Adão, depois do pecado, viveu só até 930 anos, meu amigo. Você está entendendo? Adão era o melhor de nós. Eu e você nascemos da união de gametas masculinos e femininos. A gente vem com um DNA podre e estragado. Existe até a possibilidade de doenças genéticas transmissíveis. Muito da nossa capacidade mental e intelectual é produto de gene, de pai e mãe, meu amigo. Quer dizer que você quer me vender a ideia que você no Jardim do Éden não erraria? Parabéns. Você está errado. O apóstolo Paulo diz que o melhor de nós, o cabeça da raça, caiu. Tá, tudo bem. Entendi. Mas
que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Eu acabei de ler. Não, mas eu não acredito. Então tá bom. Ok. Sem nenhum problema. Eu não acredito, pastor, porque eu tenho nome, sobrenome, CPF, SIC, título de eleitor e eu respondo pelos meus problemas. Eu não respondo pelos problemas dos outros, eu respondo pelos meus problemas, então não tem dessa de Adão me representar e eu cair em Adão. Ah, é? Então tá bom. Então você não acredita na questão da representação? Não, não acredito. Então tá. E você sabia que é impossível a vida se ela não for em sociedade? Ah, isso eu sei, pastor. Ótimo. Você sabia que seria impossível até você e eu nascermos se não houvesse, no mínimo, a união de um homem e de uma mulher? Sim, com certeza. Qual é a primeira realidade sociológica nossa quando nós chegamos ao mundo? A família. Não é verdade? Não é a família? É. Então tá bom, meu querido autoexistente. Para eu e você existirmos, é necessária a união de dois seres. Para a gente continuar existindo, é necessária a misericórdia de pelo menos um desses dois seres, chamada mãe. Mas não é verdade? E vamos lá, você que não quer ter representante nenhum, preste atenção. Raciocine comigo. Você responde por suas obrigações quando é criança? Não, pastor, não. Graças a Deus, não. Quando eu sou criança, eu não tenho muita capacidade, eu não sei direito o que eu estou fazendo. Quem responde é meu pai. Ah, tá, teu pai e tua mãe. Tá, então, por todas as lambanças que eu e você fizemos quando criança, quem respondia eram os pais, sim. Lambança feita no colégio. Quem era chamado? O pai. Lambança feita na rua. Quem era chamado? O pai. E foi assim até quantos anos? Bem, pastor, até os 18 anos. Com 18 anos, eu adquiri a maioridade civil e aí eu passei a responder por minha própria vida. Pois é, acabei de te mostrar que a figura do representante existe desde a menor célula em sociedade possível, que é a família. Quem é o representante? O representante é aquele que está em posição especial de liderança. E a vida se perfaz por intermédio de representantes, irmãos. Para você e eu começarmos a querer mandar no nosso nariz, 18 anos passam. Até que isso aconteça, nós estamos sob o jugo da responsabilidade de alguém. Vamos lá. Se esse alguém tem consciência do que faz ou não, é outra história. Vamos lá. Eu estou em minha casa e eu sou o devido representante de minha casa. Eu tenho 2 filhos. Um já tem 21 anos, o outro tem 14 anos. O de 14 anos, até hoje me chamam para responder pelos problemas que ele arruma. Aí raciocine comigo. O de 21 continua aqui em casa, continua comigo, está estudando, está crescendo na vida, e para termos legais, ainda é representado por mim. É representado. Então, eu sou o representante legal da casa. Eu sou o cabeça da casa. Se eu, de repente, decidir, que aqui no Distrito Federal está muito ruim de respirar, está ruim, vamos mudar todo mundo para o Espírito Santo. Amados irmãos, vai chorar Josué, vai chorar Davi, vai chorar todo mundo. Mas se eu decidir que vamos para o Espírito Santo, nós vamos para o Espírito Santo. Olha a consequência de uma decisão de um representante. Então, o representante é aquele que está na posição especial de liderança e que, ao tomar decisões, essas decisões repercutem em
todos aqueles que estão sob sua liderança. Está compreendendo? Agora vamos lá, sai de casa. Ah não, agora eu já tenho 21 anos, agora já sou dono do meu nariz, eu vou sair de casa, eu vou viver, eu vou ter minha vida. Ótimo. E ninguém mais é meu representante. É mesmo? Então tá, vai estudar. Dentro de uma sala de aula você tem representante? Eu sou professor. E como professor universitário, eu tenho gente que tem idade infinitamente inferior a mim, infinitamente superior a mim. E ninguém brinca comigo em sala de aula. Eu dito a matéria, eu dou a matéria, eu ensino a matéria, eu ministro a prova e eu digo a nota que o indivíduo tem o direito de receber. Eu sou o que dirijo. Agora, eu posso ter a liberdade de ficar maluco e começar a ensinar tudo errado. Aí a consequência será depois o meu aluno ser arrebentado lá na frente. Mas eu sou o representante. Acima de mim está o coordenador do curso de Direito. Eu me submeto a ele. Não tem como, você sempre tem representante. Então tá, não quero estudar, eu não quero estudar, eu não quero representante, que eu quero viver minha vida. Tá, então vá trabalhar, vá ganhar o pão de cada dia. Você vai ter um empregador, é ele que toma a decisão, ele é o representante. Não, eu não quero trabalhar, não quero ganhar o pão de cada dia, eu vou ser autônomo, porque eu não quero ter representante. Então tá bom. O que é o prefeito da sua cidade? O que é a Câmara de Vereadores da sua cidade? O que é o administrador regional aqui no Gama? O que é o governador de estado? O que é o presidente da república? São representantes. Não dá para viver sem representante. A vida social, ela está envolta a representantes. Acorde. A vida só é possível porque tem hierarquia, porque tem gente colocada em posição especial de liderança e todos somos, de maneira direta ou indireta, afetados por essa questão de liderança. Acorde, meu amado irmão. Você não tem como viver no mundo sem representantes. Compreendeu? Vamos lá. Olha que interessante, mesmo que você escolha. E olha que de vez em quando você tem representantes temporários. Temporários. Vou lhe dar um exemplo. Tome um ônibus e vá para o seu trabalho, saindo aqui do Gama e indo até o querido plano piloto. Ok? Quando você entra naquele ônibus, quem está dirigindo aquele ônibus, em todo o trajeto, é um representante. É alguém que está numa posição de liderança e que pode tomar decisões, e decisões drásticas. E você está na mão do cara. E você acaba respondendo por essas decisões, mesmo não tomando as decisões. Vamos juntos? Você já imaginou se você pega um maluco que naquele dia está com psicose maníaco-depressiva, intensa, e ele olha para todo mundo, vê o ônibus cheio e diz assim, é hoje que eu morro e eu levo todo mundo. Deus o livre e guarde, né? Vamos lá. E esse indivíduo pega ali em cima, porque os ônibus agora passam naquela parte ali de cima do catetinho, né? Aquilo foi um feito maravilhoso. Não me lembro qual foi o governador que mandou fazer aquilo, mas o viaduto ali do catetinho foi o céu, né? Olha que interessante. Aí no viaduto catetinho, ele simplesmente diz assim, é agora que eu quero morrer. E aí ele joga o ônibus lá embaixo. Presta atenção. Você está dentro do ônibus. Você não escolheu. Você não pediu para aquilo acontecer. Mas naquele momento exato, o motorista é um representante temporário. As decisões dele afetam todos que estão com ele. Então não adianta. A vida, ela se faz através de representantes. Até na Grécia Antiga, quando todo mundo dizia, não, lá é o auge da democracia, o auge da democracia, todo mundo se reunia nas praças, e todo mundo discutia, todo mundo falava, até na Grécia Antiga. Só quem se reunia nas praças e falava eram os homens livres e ricos. E eles é que tomavam as decisões. Não adianta. A vida,
é proposta por representantes. Não adianta. Nós temos sempre aquele que está em posição especial de liderança e os seus atos derivam disso. Tá, pastor, mas quem colocou Adão como meu representante? Quem fez isso? Deus. Ah, então tá bom. Então, desculpa. Não há um único representante, uma única liderança que não tenha sido constituída por Deus. A Bíblia diz isso. E Adão era o melhor de nós. E Adão pecou. E aí, por ser cabeça de raça, nós caímos completamente em Adão, porque em Gênesis capítulo 5, abra rapidinho comigo, já estamos terminando, em Gênesis capítulo 5, quando você pega Gênesis capítulo 5, é terrível, porque a Bíblia diz algo que eu acho fantástico. Olha o que diz o versículo 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou de Sete. Você acha que o primeiro filho que Adão gera, à sua imagem e semelhança, foi Sete? Não. A Bíblia só está dizendo que a partir desse momento o homem gerava filhos à sua imagem e à sua semelhança. O primeiro filho, a imagem e semelhança de Adão, foi Caim. E você se lembra do que Caim fez? Porque veio com o DNA estragado. Matou Abel. E o pior, no momento de um culto. Você entendeu quem nós somos? Todos nós somos filhos de Adão e herdamos. Por causa da queda do nosso representante, segundo Romanos 5, herdamos essa natureza pecaminosa. Mas deixa eu te falar algo maravilhoso. Tem um lado bom da lição também. Qual é o lado bom da lição? Preste atenção. Preste atenção. O lado maravilhoso da lição é Gênesis 3:15, porque Deus disse que ia levantar outro representante. E o outro representante veio. Pastor, esse outro representante, ele seria o segundo Adão. Então tem aqui o primeiro Adão e aqui o segundo Adão. Não, ele não seria o segundo Adão. Ele seria o último Adão. Porque se nós tivéssemos o segundo Adão, nós poderíamos ter depois o terceiro Adão, depois o quarto Adão, depois o quinto Adão, depois o sexto Adão, nós poderíamos ter novos representantes. Esse seria o último Adão. E Deus veria a humanidade inteira sob a égide desses dois representantes. Ele seria o último Adão e acabou. Ah, que bom. Então presta atenção. Quem poderia ser o último Adão? Porque o primeiro, segundo Romanos, como nós lemos, desobedeceu e gerou a morte. O segundo deveria obedecer completamente para gerar a vida. Quem foi o único homem aqui na face da terra a obedecer completamente o Senhor Deus, e aí sim se tornar o nosso segundo grande representante? Quem? Bem, vamos pensar. Temos muitos candidatos, né? Adão já não deu. Mas, pastor, olha que interessante. Enos andou com Deus, né? E Deus para si o tomou. Enos andou com Deus e Deus para si o tomou. Só que Enos tem um problema sério. Ele era tetraneto de Adão, e aí, por consequência, também nasceu com a natureza pecaminosa. Então tá. E Noé, pastor. Noé seria um representante fantástico. Noé foi o único justo na sua época, tanto é que sobreviveu o dilúvio. Os filhos só sobreviveram porque Deus teve misericórdia de Noé. Não é? Tá ótimo, excelente. Mas Noé, depois que saiu da arca, plantou vinha, encheu a cara, ficou peladão, e vendo que um dos seus filhos o tinha humilhado, teve a capacidade de trazer maldição sobre seu filho Cã. Eu acho que não é um bom representante.
Pastor, me vem agora à cabeça Abraão, perdão. Pai da fé, né? É um excelente homem, né? Mas você se lembra que ele tinha uma mulher linda e com medo danado, porque não acreditava que Deus era o seu protetor, com medo danado de morrer, ele pedia para a mulher falar uma meia-verdade. Como não existe meia-verdade, mandou Sara mentir e Sara mentia. Por não acreditar completamente em Deus, resolve não obedecer completamente, e aí pega Agar, que Sara lhe colocou, e gera Ismael. Não. Por mais que seja o pai da fé, não é um bom representante. Vamos pensar em outro. Moisés é um homem grande, sim. Moisés seria um bom candidato a nosso representante federal, né? Mas, pelo que eu fiquei sabendo, ele não entrou na Terra Prometida porque pecou. Eita, pastor. Não, pastor, agora eu tenho um que é infalível. Esse você não consegue destruir. Davi, um homem segundo o coração de Deus. É um excelente candidato a preencher a vaga de Gênesis 3:15, né? Davi. Mas, pelo que eu me lembro, ele ficou louco por uma mulher. A mulher era simplesmente esposa de um dos seus maiores generais e ele mata o general para ficar com a mulher, só isso. E ainda adultera. Pastor, mas aí eu não vejo ninguém, porque depois Davi vem Salomão, esse foi pior ainda, e depois só vem caindo tudo, e os profetas também erravam. Estamos sem representante, né? Está todo mundo em Adão, né? Aí Deus olha para a terra, não vê um justo sequer, e Deus diz, olhando para o lado, para o seu filho, e diz, filho, o nome do meu filho é Josué, que é Jesus. Só para não confundir com meu irmão Jesuá, que também significa Jesus, e Josué, que também significa Jesus, crente é alguém muito engraçado, né? E aí olha para o lado e diz, filho, desce, porque eu vou te fazer homem. E Jesus olhando para a cara do pai, desce, porque eu vou te fazer homem. E se vira, você vai ter que me obedecer. Vai ser tentado como Adão. Não na posição maravilhosa de Adão, de estar no jardim do Éden. Não, você vai ser tentado no deserto mesmo. Você vai ser tentado todos os dias da sua vida. Você vai ser tentado muito no jardim do Getsemane e mais ainda no momento da crucificação. Vão olhar para você no pior momento da sua vida e vão dizer, tu não és o filho de Deus? Desce daí, rapaz, desce daí. E meu filho, se você conseguir vencer, me obedecer, você vai ser o primeiro homem a obedecer completamente a mim na Terra. E aí eu vou pegar esse ato de justiça teu e ao invés de pegar o homem e vê-lo em Adão, eu vou pegar a humanidade e vou ver em você. Você será o último Adão e o grande representante da nova raça. E todo mundo que se esconde em você estará salvo. Porque, além de me obedecer, você vai ter que segurar a onda. Você vai ter que simplesmente receber toda a carga de ira santa e justa que eu tenho, porque o pecado me abomina, e você vai receber toda essa carga na cruz do Calvário. E eu que queria arrebentar a humanidade que estava em Adão, assim como
levantei aquela serpente no deserto. E quem olhou para a serpente foi salvo. Eu vou te levantar no Calvário. E quem olhar para ti será salvo. Quem olhar para ti será salvo. E em ti eu começarei uma nova raça. Em ti eu começarei um novo povo. E todos que estiverem em ti serão salvos. Porque se eu, Deus Pai, olhar para a humanidade individualmente, ninguém escapa. Ninguém escapa. Mas como eu amo a tudo que criei, eu vou olhar para a humanidade em ti. Eu não olharei para eles, porque eles não aguentarão. Eles não terão condições de chegar à minha face e sobreviverem. Mas eu vou olhá-los através de você, que será um novo representante. Adivinha quem veio? Adivinha quem esteve entre nós? Adivinha quem tomou o corpo humano? Adivinha quem obedeceu completamente ao Pai? E por causa dos méritos de sua obediência, se transformou no último Adão. Você já imaginou, meu irmão, se Deus resolvesse fazer comigo e com você o que fez com os anjos, chamar um a um e dizer condenado ou salvo? Mas graças a Deus, por intermédio do primeiro representante, todos nós estávamos indo para a morte. Aí ele manda um segundo representante e por intermédio desse nós estamos indo para a vida eterna. Eu tenho um amigo, e eu estou evangelizando, ele trabalha comigo. Ele é muito engraçado, ele é ateu. Ele um dia me perguntou exatamente assim, Gedeon, como é que eu faço para ir para o inferno? Olha o que ele me pergunta, como é que eu faço para ir para o inferno? Aí eu brincando com ele, eu disse assim, ele dá aula comigo, né? Eu disse assim, cara, que ele pensou que eu ia ficar desesperado. Né? Que isso? Misericórdia! Aí eu, no mesmo cinismo que ele me perguntou, eu respondi, cara, você não precisa fazer nada. Continua como você está. Continua direitinho como você está, você vai para o inferno. Aí ele ficou, meu Deus do céu, não fala isso não. Né? Aí ele ficou até bravo. Eu disse, não, porque todos nós nascemos em Adão. Todos nós chegamos ao mundo por intermédio de Adão. Então não se preocupe. Continua na vida de Adão, tu vai direitinho para o inferno. Não precisa mudar nada. Agora, se você quiser ir para o céu, se esconda em Cristo. Vá atrás de Cristo. Fica e aceita o seu segundo representante, que é Cristo. Você está vendo, irmãos, a raça humana, ela é vista por Deus, intermédio de representantes, o Adão ou Cristo. O problema é que a gente nasce e não escolhe, a gente já está em Adão. Mas se você abrir o coração e escolher esta manhã Cristo, você sai do primeiro representante e vem para o segundo. E você tem a vida eterna. Agora eu quero que você, por gentileza, pegue a apostila para terminarmos e você vai ver a genialidade de Deus. Olha o quanto que Deus é fantástico. Pega e vá para a página 19. Pega e vá para a página 19. Pegou? Na página 19 tem um ponto 2.2, compreendendo a imputação. Aí vem imputação aí vem o segundo parágrafo, como já falamos, aí vem onde eu quero chegar com você. Às vezes ouvimos, vamos lá, ache isso porque é fundamental para entendermos a nossa lição. Acha aí, às vezes ouvimos. Todo mundo achou? Todo mundo achou? Vamos ler. Leia comigo porque esse ponto é essencial. Às vezes ouvimos algum cético perguntar, foi justo Deus condenar o mundo todo só por causa da desobediência de um homem?
A resposta evidente é que não apenas foi uma medida justa, mas também sábia e bondosa. Olha o quanto Deus foi sábio e bondoso. Por quê? Em primeiro lugar, se Deus tivesse testado cada ser humano individualmente, o resultado teria sido o mesmo: desobediência. Mas importante, porém, é que ao condenar toda a raça humana por meio de um só homem, Adão, nosso primeiro representante, Deus pôde então salvar toda a raça humana também por meio de um só homem, Jesus Cristo. Cada um de nós se encontrava racialmente ligado a Adão, de modo que o seu ato nos atinge. Os anjos caídos não podem ser salvos, pois não constituem raça, daquilo que eu já expliquei. Não se junta anjo com anjo e nasce um anjinho. Pecaram individualmente e foram julgados individualmente. Não podem ter um representante que tome sobre si o seu julgamento que os salve. Mas pelo fato de estarmos perdidos por associação a Adão, o cabeça da raça humana, podemos agora ser salvos por Cristo, o cabeça da nova criação. Vemos então neste plano de Deus a bondade e a sabedoria. Você está vendo como Deus é? Deus tem que utilizar de fatos que eu e você conhecemos, evidências absolutamente nossas, em instituições nossas, como a representação, para elaborar algo que nos abençoe. E graças a Deus pelo nosso último representante, Jesus Cristo. Em casa, veja esse quadro. Em casa, leia toda esta lição e entenda, então, o que é imputação. Imputar é atribuir os atos de alguém a vários. E por que eu posso atribuir os atos e consequências do que alguém fez a vários? Porque ele é o representante. Em Adão, nós herdamos a natureza pecaminosa e aqueles que continuam em Adão estão indo ao inferno. Mas em Cristo, por causa de sua obediência ao Pai, temos o último Adão e em Cristo somos vivificados. Amados irmãos, é por isso que em 1 Coríntios diz que, capítulo 15, que pelo fato dele ter ressuscitado, nós temos garantido a vida eterna. Deus aceitou todo o trabalho do segundo Adão. E agora ninguém precisa mais morrer eternamente. É só estar no segundo Adão e recebê-lo como seu grande representante. Lindo, né? Lindo nosso Deus. Eu espero que você leia toda a lição. Em casa, medite em toda a lição. Pastor Eber agora já vai estar disponibilizando em todos os grupos a lição do próximo domingo. Então, Eber, me ajude. Já disponibilize em todos os grupos a lição número 4, que é exatamente esta doutrina maravilhosa, a doutrina dos dois homens e Deus se fez carne, parte 2, é a lição número 4, e daí a doutrina da encarnação, e você vai entendendo como Deus nos abençoou. Amados irmãos, que dia maravilhoso. E só um pai poderia fazer isso. Só um pai poderia, para que pudéssemos ser também filhos. Então, ao amado Pai, glórias e honra. Amados irmãos, vamos agora orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento tão bom esta manhã. Em primeiro lugar, eu quero louvar-te pelo teu amor. Pelo teu amor.
Tu és o grande Pai. Ó Deus, Tu nos deste a chance de recomeçar em Cristo Jesus, o nosso último Adão, nosso grande representante. E eu te louvo porque Tu não nos vê direto, Tu nos vê por intermédio de um destes homens, ou o primeiro Adão ou o último Adão. Senhor, eu te peço por aqueles que ouviram essa lição e desejam entregar agora o seu coração a Ti. Ó Senhor, perdoa os pecados, transforma, dá da Tua graça, recebe o último Adão em vida, em graça e paz. Coloco também em Tuas mãos nossos dizimistas e ofertantes. Sejam abençoados agora em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos prospere, que o Senhor vos abençoe em todo canto de vossa vida. E Senhor também, dá-nos hoje à noite um culto especial, maravilhoso. Muito obrigado pela honra de ser Pai, ó Deus, e de entender o Teu amor glorioso por nós como Pai, que entregou o Teu Filho amado para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Senhor Jesus, dá-nos uma tarde em paz, dá-nos um dia maravilhoso, dá-nos uma semana maravilhosa. É o que nós te pedimos e te agradecemos, e que à noite possamos ter um culto maravilhoso para a honra e glória do Teu nome. Creio eu na Bíblia, o livro do Senhor, pois de Jesus Cristo mostra o doce amor. Todos meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho em meu coração. O Departamento da Escola Bíblica Dominical da IEPBC lançou no início deste ano a revista Nisto Cremos, que trata sobre a Igreja e os fundamentos doutrinários. Chegamos a mais um novo semestre e daremos continuidade a esse tema. Agora vamos estudar a revista Nisto Cremos, volume 2. Assim como a primeira, o comentarista é o nosso pastor Gideon Júnior e a consultora doutrinária e teológica é a nossa pastora presidente, Loide Ramos. Não perca os próximos estudos. Tivemos a alegria de vermos 11 doutrinas de forma virtual e Deus nos abençoou de uma maneira especial. Mas se você perdeu algum estudo, não se preocupe, pois no nosso canal do YouTube IEPBC Brasil, você pode assistir a essas lições. Então não se esqueça, todos os domingos às 9 horas da manhã, no nosso canal do YouTube e na nossa página do Facebook, temos um encontro marcado para juntos aprendermos a Palavra de Deus. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e a sua palavra. Em Cristo achará.